Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando um trimestre novo, ano de 2024 começando, e o tema para começar com todo vapor está sensacional. O tema é Quem Sou? Na Galeria dos Heróis da Fé. Um tema realmente muito relevante, maravilhoso, e neste momento, nessa primeira videoaula, estamos com alegria para mencionar que nosso irmão Diácono Sérgio, do Clube de Campo, que está conosco para compartilhar esse tema. E quero já mencionar honrosamente que ele foi o comentarista, ele é o comentarista dessa revista, que com muita propriedade e sabedoria trouxe um tema tão edificante que vai contribuir para mover a igreja, todo aluno que realmente estiver aberto para ser conduzido dentro da vontade de Deus, olhando para homens da história que foram heróis da fé, que são referência na geração do seu tempo e para nós, e com uma aplicação prática em cada uma delas. O próprio título já começa com uma reflexão de aplicação prática. Quem sou na Galeria dos Heróis da Fé? Bom, Sérgio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, pastor Éden. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, né, de poder servi-lo e servir a igreja, servir a Deus e servir a igreja por meio da escrita dessa revista. O desejo do meu coração é que os temas apresentados possam edificar, possam trazer conteúdo. Sou muito grato a Deus por esse departamento do nosso ministério, que é o CAPED, que tanto tem cooperado para o crescimento, desenvolvimento dos professores e do ministério como um todo para o ensino, né? E o desejo do meu coração é que nós possamos, nessa viagem, descobrir quem somos na Galeria dos Heróis da Fé. E eu garanto que não será uma tarefa tão simples, porém será uma tarefa, uma viagem gratificante, onde Deus nos guiará por meio da história a compreender os seus desígnios. Amém. E a lição de número 1 tem como título Somos a Semente dos Heróis da Fé. Ela traz a história de um homem de Deus, Inácio de Antioquia, onde mostra resumidamente um pouco do seu testemunho, sua vida, que na igreja primitiva foi de encorajamento aos irmãos, foi de um testemunho vivo, de convicção, posicionamento, firmeza, ao ponto de chegar ao martírio, e que ficou marcado aqui nesta primeira lição. O Sérgio frisou muito bem que ele se autodenominou como um grão, como um trigo de Deus, em referência a uma passagem onde o Senhor Jesus faz uma declaração muito profunda, uma ilustração simples, onde ele se compara com o grão de trigo, mas com uma profundidade tremenda. E Inácio de Antioquia viveu isso. Ele pôde então se autodenominar isso porque ele estava assemelhando-se a Cristo. A sua vida seria realmente algo marcante para o seu tempo, e realmente ele pôde com propriedade se comparar a isso. Então nós vamos já olhar um pouco para a história deste homem de Deus, Inácio de Antioquia, irmão Sérgio. Amém. O para refletir é até um pensamento meu, né? Não podemos pisar na semente plantada pelos mártires da igreja. Tal como eles, devemos adubá-las com o nosso sangue, se necessário for. Esse pensamento, ele retrata muito o que foi essa era da igreja, né? No processo de escrever a revista, o que eu tive pensamento? De pegar os principais nomes de cada era. O Inácio de Antioquia, ele está ali no que nós chamamos da era primitiva, né? A era patrística da igreja, né? É o final dos apóstolos, né? Onde o apóstolo João é o último a morrer de morte natural,
E ali começam a se levantarem homens, né? Que começam, tem como um objetivo continuar a obra que os apóstolos tinham dado início, né? Se eu fosse trabalhar toda essa era primitiva, eu até coloquei aqui, nós teríamos Clemente de Roma, o próprio Policarpo de Esmirna e o Justino Marte, né? Entre outros. Por que que eu escolhi o Inácio de Antioquia? Justamente por essa frase. A minha ideia era mostrar que nós chegamos aonde chegamos porque teve pessoas que plantaram. E quando ele se assemelha ao trigo, né, é bem interessante ali, porque o Inácio de Antioquia, ele está ali no ano 35 a 107, mais ou menos. Ele está no período do imperador Trajano. O imperador Trajano, diferente do imperador Décio Diocleciano, ele não traz uma perseguição sistemática ao império aos cristãos. Mas ele coloca o que nós podemos chamar da primeira perseguição institucional. Ou seja, ele coloca, olha, é proibido ser cristão. E o cristão só é morto desde que haja uma denúncia. Então essa é uma lei que ele coloca. Porém, se o cristão ficar lá no seu lugar, quietinho, não tem problema nenhum. Mas se houver uma denúncia, ele precisa se apresentar diante das autoridades, negar Cristo e sacrificar em honra do imperador, ou seja, um sacrifício ao imperador. Não se sabe como, mas chegou uma denúncia às autoridades de que Inácio de Antioquia, que foi um contemporâneo de Paulo, João e Pedro, a sucessão é a seguinte: ele aprende aos pés de João, né, e aos pés de Paulo, e substitui Pedro como bispo da igreja de Antioquia. Então, alguns livros, entre eles eu trouxe até um aqui para recomendar, A História da Igreja Era Primitiva, retrata que Inácio de Antioquia era um homem muito culto, um homem que conhecia muito bem o próprio grego, mas acima de tudo era um homem muito piedoso, um homem que orava muitas horas, jejuava muitos dias e, acima de tudo, um pastor no termo do Novo Testamento. Ele tinha um zelo pelas almas, pelos irmãos, mas acima de tudo um amor muito grande por Jesus. Então ele ali denunciado como cristão, ele apresenta-se diante das autoridades, né, por volta ali do ano 107, e aí vem a ordem: olha, você sacrifica ao imperador Trajano e segue tua vida. Só que você precisa negar a Cristo e sacrificar o imperador. E é onde ele escreve, tem uma frase dele célebre que ele diz: olha, eu prefiro morrer, né, seguir os passos do meu mestre, do que negar, do que adorar a um homem, né? E aí ele segue a sua, vamos dizer assim, o seu caminho até Roma. E uma coisa que eu acho interessante, muito bonita, e eu confesso que quando eu li, isso não li uma vez nem duas, eu li várias vezes, todas as vezes que eu li eu chorei. E ao falar eu também me vem as lágrimas, que ele começa a peregrinar até Roma e quando está próximo de chegar em Roma, os guardas que o conduziam se converteram ao cristianismo. E todas as igrejas, ao seu caminho até Roma, ele parava, pedia aos guardas para parar numa comunidade, numa igreja, né? E ele prega Cristo. E ali, o ápice disso é a carta que ele escreve aos irmãos de Roma. Por quê? Porque os irmãos de Roma tinham um certo poder de impedir que ele não morresse. E é onde ele fala: olha, eu sou o trigo de Deus. Não faça tal coisa. Por quê? E aí é onde eu falo que eu chorei, que ele escreve assim, abre aspas, ele diz: eu já não tenho mais prazer nesta vida e na comida perecível. O meu prazer está em encontrar o céu. Por isso que eu até coloquei aqui, na sua biografia, que ele era um peregrino almejando a pátria celestial. Um homem culto, um homem que gozava de muita reputação nas igrejas ali da Antioquia, mas mesmo assim o seu alvo era o céu. E quando ele está próximo a chegar até Roma,
interessante notar isso, que a história diz que os guardas se converteram, muitas pessoas que no início queriam ver a sua morte se converteram. E aí, no ano 110, mais ou menos, por volta do ano 110, ele é lançado no Coliseu Romano, As Feras, e essa obra aqui do Truesdale, ele fala que o Inácio morre ali louvando a Deus. Só um ponto, o Inácio não é o único desse momento. Poderíamos citar aqui, eu até coloquei na introdução, o próprio Clemente, o próprio Policarpo, quando ele é chamado para negar a Cristo, ele fala, eu o sirvo há tanto tempo, por que eu negaria? E Justino Marte, que se levanta ali para defender a igreja, né? Se Inácio se propõe a ser a semente, né, a regar a semente daquele jardim que seria a igreja, o Justino Marte ele se propõe a defender não a Deus, porque Deus não precisa de defesa, mas ele defende a igreja. Por quê? Porque nessa época havia se levantado muitos comentários sobre a igreja, inclusive onde que os crentes eram canibais, que os crentes diziam nas suas reuniões secretas sobre o comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Jesus. E aí as pessoas pegavam aqueles recortes e diziam que os crentes estavam comendo crianças, estavam comendo uns aos outros. Então é nesse cenário ali na era primitiva, era patrística, que nós temos Inácio de Antioquia, um teólogo, um pastor, mas acima de tudo um homem que amava a Cristo e permaneceu firme nesse momento sombrio que foi o momento do imperador Trajano. É muito interessante olhar para a história de Inácio e ver alguém determinado a não querer o livramento da morte, assim como o apóstolo Paulo, a ter convicção do céu, convicção do seu chamado, convicção de que vale a pena, se for necessário, até morrer por Cristo. E quando nós olhamos para o tema heróis, muitos podem pensar, os heróis da fé lá da galeria dos heróis que está em Hebreus 11, e aí as pessoas tendem a olhar como alguém lá dos tempos bíblicos, Moisés, a José e alguns juízes, mas quando estamos falando da história da igreja, já traz uma proximidade conosco, é um irmão, é um líder, é alguém da comunidade cristã se destacando, enfrentando a oposição, enfrentando o sistema da época para fazer a vontade de Deus e suportando qualquer consequência disso por amor a Cristo, né? Então olhar a vida dele, determinado a dizer, olha, eu vou à morte, mas eu sou um trigo, eu estou sendo enterrado, eu sou uma semente, estou cumprindo a vontade de Deus, mostra essa firmeza, essa convicção que realmente é uma inspiração para nós, de que vale a pena compreender o chamado, vale a pena entender que Cristo nos chamou para a renúncia. O verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é o mortificar o próprio eu para viver a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus falou de si mesmo como trigo, é uma passagem muito interessante. Uma passagem, gostaria até já de entrar nela, João capítulo 12, onde muitas pessoas, até de locais distantes, os gregos, se aproximam e querem conhecer Jesus, ou seja, ele está com a fama se espalhando já para as nações vizinhas. Versículo de número 20 em diante, fala que gregos vêm, e aí eles vão até Filipe, um discípulo, dizem que querem conhecer Jesus, e aí Filipe vem trazer o aviso para o mestre Jesus, e aí ao chegar isso, para muitos de nós poderia ser, olha, agora é um momento de fama, agora é o momento de crescer. Outras nações, os gregos estão vindo me procurar. Seria o momento de se engrandecer. Mas Jesus, ele diz o contrário. Ele diz, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se alguém não entende na visão humana, fala, vai ser glorificado, vai ser engrandecido, honrado, homenageado. Mas ele não, ele está realmente dizendo o contrário. Na verdade, versículo 24. Vos digo que, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus diz, olha, um grão de trigo, se eu deixar ele aqui, ele não vai servir para nada. Ele vai perecer, vai deteriorar, não vai gerar. Mas se ele for plantado, se ele for enterrado,
Ele está ali morrendo em si mesmo, mas ele está morrendo para germinar, vai crescer, vai florescer. Ele fala de si mesmo porque através da sua morte, ele está abrindo a porta da salvação aos gentios e para toda a humanidade. Então ele entendia, olha, o meu propósito é morrer, meu propósito é ser um grão de trigo que é enterrado para germinar, para produzir muita vida. E aí na sequência ele já então complementa com a profundidade do conceito. No 24, quando ele fala em trigo, ele está usando figuras. Eu vou falar de um trigo, que vai ser uma semente enterrada, vai germinar, o trigo então vai florescer. E agora eu venho com a essência, o princípio divino, a essência que ele diz no versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então ele vem com o princípio de contradição que as essências do reino têm em relação às visões do mundo, né? Ou seja, em vez de eu querer ser alguém de sucesso na minha vida, não, eu aparentemente perco a minha vida, eu estou conquistando ela diante de Deus. E aí no versículo 26 ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então ele se aceita mortificar o eu, mortificar a sua vida, esperando a honra que vem do Pai, a honra que vem de Deus. Cristo estava ali dizendo, eu sou um trigo sendo enterrado, ou seja, eu vou para a morte, eu vou para Jerusalém. Isso que Inácio tinha, não me impeçam de ir para este caminho, eu vou para a morte. É o que Jesus tinha quando alguém via, não vai para a cruz, eu vou. Não vai para Jerusalém, é para lá que eu vou. Não vai para a cruz. O foco é lá, o alvo é lá, o propósito é lá, eu vou cumprir o propósito do Pai. Então ele está tão determinado. Então quando a gente olha essa passagem tão importante, uma declaração tão forte de Jesus, talvez não tão conhecida dentre as parábolas, ilustrações e figuras, não é tão conhecida, mas é uma das mais fortes. Tanto que uma curiosidade que a gente pode chegar, irmão Sérgio, que veio na sequência uma voz do Pai, dizendo, logo na sequência, né, ele abre o coração, olha, minha alma está perturbada, mas eu vou dizer, Pai, me salva dessa hora, mas eu vim para isso. Pai, glorifica o teu nome. Então, do céu veio uma voz dizendo neste momento, uma voz do Pai, ali publicamente, audivelmente, dizendo, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E as pessoas ali até tentavam entender que voz é essa, é um trovão, é um anjo, o que é? Ou seja, poucas vezes manifesta a voz do Pai audivelmente diante das pessoas. Foram só 3 momentos. O primeiro momento no batismo de Jesus, o segundo momento ali na transfiguração, diante dos discípulos mais íntimos no monte, onde ele resplandece e vem uma voz do Pai confirmando que é para ouvir ele, para focar nele, no Filho, e agora nessa vez. Então por isso que eu acho que é uma passagem tão profunda, tão importante, uma declaração tão fantástica e não tão conhecida, não tão trabalhada, né? Trabalhada por muitos dos irmãos, provavelmente. Então 3 vezes, e uma dessas foi o Pai dizendo, já tenho glorificado, eu glorificarei isso. O Pai falando com ele, quando ele faz essa afirmação, sou um trigo morrendo, ele entendia o propósito. E aí a gente vê que muitas vezes o servo de Deus, para cumprir o seu chamado, ele vai ter que passar por esta fase, ou atravessar o morrer. Pode ser, em alguns casos, morrer fisicamente, sofrer fisicamente, ou com certeza espiritualmente morrer o seu eu sempre. Isso faz parte. Mas a gente vê isso, Inácio, com essa similaridade, essa semelhança a Cristo, que estava determinado a morrer. Um dos livros que eu achei muito interessante, logo no início da minha conversão, nos primeiros anos, foi o livro dos Mártires. John Fox. Então, é repleto de testemunhos fortes, impactantes, tantas pessoas ao longo da história da igreja que foram mártires. Aí poderíamos ter uma pergunta de algum aluno, mas então realmente uma vida entregue para Deus é aquela que for mártir? Só esses que realmente são considerados heróis da fé? Não. Muitos podem passar pelo martírio, pela morte. Devemos estar preparados para qualquer consequência da fé, mas muitos vão ter uma vida de fé, de vitória, de referência, não passando pelo mártir, mas pelo que fez, pelo que produz, pela sua renúncia, pela sua entrega, pelo seu mergulhar, pelo uso dos seus talentos em Deus e para a glória de Deus, né? Mas é maravilhoso olhar isso. Sobre isso que você falou, irmão Pastor Éden, eu acho interessante, é por isso que é importante estudar a história da igreja. Sobre Trajano, Trajano, de certa forma, os cristãos
durante o seu império, viveu um certo período de paz, né? Foram mortos assim, é que ele atacou as lideranças. Mas, por exemplo, sobre Décio, nós vimos que nem todos os cristãos eram mortos, mas tinham seus bens confiscados. Ah, você é rico, é comerciante? Eu não vou te matar, mas como castigo por você servir a Jesus, eu vou te deixar na sarjeta, pobre. Hoje, atualmente, nós temos vários tipos de perseguição aqui no Brasil. Ainda, né, no presente, nós temos poucos casos de morte por amor a Cristo. Porém, se você é um cristão que se posiciona à luz da Bíblia, você é cancelado nas redes sociais. Se você prega a verdadeira palavra, a sua pregação vira motivos ou entra em inquéritos de investigação. Então, assim, dependendo do local, a perseguição sempre existiu para a igreja, né? Os meios são diferentes, né? É por isso que certa vez eu estava escutando um pastor muito conhecido falando sobre essa passagem da leitura bíblica de Apocalipse 6, do 9 ao 11, sobre o período de grande tribulação. Para mim, de repente, eu posso olhar e falar assim, período de grande tribulação é quando Jesus voltar, a igreja subir. Aí vem a grande tribulação. Mas, por exemplo, pega um irmão agora na Coreia que está tendo que ficar escondido no meio da selva, talvez dormindo em cima de árvores porque o governo soltou cachorros para persegui-lo. Esse irmão com certeza vai dizer, eu já estou vivendo a grande tribulação. Então, assim, a perseguição ela é global. Digamos que os mecanismos são diferentes. E aí o irmão colocou muito bem. Eu tenho que estar disposto a ser o trigo de Deus. Seja sendo cancelado, tendo a minha reputação morta, não porque eu fiz algo de errado, mas porque eu sou cristão. Porque se a pessoa, pastor Hélio, você ser acusado de canibalismo, né? Assim, você vai estudar a história da igreja, você vê que os cristãos eram acusados de sacrificar seus filhos para comer. Aí imagina, você tem 2 filhos, você ser acusado de que sacrificou seu filho a Jesus, porque você come a carne e bebe o sangue de Jesus. Então a sua reputação está sendo morta ali. Entendeu? A sua reputação está sendo trigo, mas por amor a Cristo. Então, assim, nem toda perseguição resultará na morte física, mas pode resultar na morte da sua reputação, na perca dos seus bens, na perca da sua liberdade, entendeu? Então, eu vejo muito isso. E o irmão comentou aí do texto, eu também concordo que para mim essa é uma das falas mais profundas de Jesus. E por que eu busquei essa frase? Nós temos, às vezes, um hábito de achar que só se faz teologia profunda hoje. Isso é um grande erro de quem não estuda a história da igreja. Quando você vai para os pais da igreja, que é o período que Inácio está inserido, você vê que eles eram grandes teólogos. Eles exploravam a palavra como um todo. Então, aqui, Inácio chega à conclusão de que morrer é importante. Por quê? Porque ele conhecia que eu preciso ser um trigo, como o meu mestre foi. Então, você vê quantos insights, quantas coisas nós podemos tirar aqui do início da biografia, né? Tão pouco que temos, mas o principal ponto aqui é da sua coragem em ser morto fisicamente, mas como bem colocou o pastor Ed, às vezes não fisicamente, mas a sua reputação, você perde as coisas, você pode perder emprego, você pode perder oportunidades por ser cristão. E hoje em dia, no Brasil, a guerra é ideológica, né? Já é uma realidade. Dependendo da forma que você pregar, você está dizendo contra o pecado, mas muitos interpretam como ofensivo, como agressivo contra alguma pessoa e virar processo. Então, realmente é um momento de muita sabedoria, mas não deixar de pregar, não deixar de anunciar o que a palavra diz, mas envolve essa resistência de outro formato, como bem citado pelo irmão Sérgio, né? As formas, mecanismos mudam nas nações e locais, mas é sempre a perseguição, é sempre o inimigo, é sempre o sistema mundano, o pensamento mundano contra o reino de Deus. E o reino vai sempre dizer para nós mesmos, olha, para você enfrentar tudo isso, você tem que morrer, você tem que estar morto para suportar tudo isso com regozijo, com prazer, porque o tópico seguinte onde está o nosso maior prazer? Qual é a maior satisfação que temos?
né? Como Cristo tinha minha alegria, o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. É citado aqui que a vontade de Deus é confortante, devemos querer fazer a vontade de Deus. E aí eu tenho tanto prazer em Deus que aí minha vida humana, terrena, natural, fica em segundo plano. Então realmente eu consigo morrer o meu eu para viver esse prazer maior, esse amor maior, esse relacionamento íntimo, profundo e intenso com Deus. E pode ser um problema muitos não estarem mortos. O problema da igreja é que muita gente querendo viver quando deveria estar morto para si mesmo. Muito ministério que não floresce porque alguém fala, eu queria ser usado por Deus. Eu até canto, louvo na igreja, eis-me aqui, usa-me. Até louvo, quero ser usado como um farol. Eu quero ser usado, então canta bonito. Mas está vivendo muito, precisa morrer a si mesmo para realmente florescer, germinar. Então falta para muito ministério florescer, virar trigo. O que falta para muito crente viver uma vida espiritual de verdade, virar trigo, falar, vou renunciar a essa vontade, renunciar a esse desejo, renunciar a esse costume antigo, renunciar a esse meio social que eu gosto de curtir. Tem momentos que tem que falar não, dar um basta, virar trigo para realmente florescer uma vida que agrada a Deus e realmente andar na vontade de Deus, andar realmente construindo uma casa sobre a rocha. E para isso envolve mudar o entendimento, mudar o pensamento, mudar a compreensão, para que seja um viver racional, com entendimento. Eu entendo a vontade de Deus, eu aprendo a vontade de Deus, eu me rendo a essa vontade, aí eu crio convicções, raízes profundas dessa vontade de Deus, e aí eu vou aprender mais e mais e viver ela. Então envolve desconstruir tudo que eu tenho antes, porque nós somos um ser emocional, espiritual, social, cheio de acúmulo de informações, sentimentos, ensinamentos, cultura mundana, humana, carnal, natural, e temos que desconstruir isso e gravar o novo, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí nós vamos ter um entendimento novo, vai nos formar um comportamento novo, uma convicção nova, e essa convicção vai fazer eu realmente cumprir e viver o que Deus quer. Aí você uma vida que realmente consegue renunciar a qualquer coisa, porque a convicção vai ser mais forte. Com certeza, né? E o interessante é que assim, é viver a vontade de Deus de forma confortante. Essa vontade racional, essa vontade boa. Porque hoje nós vemos que há pessoas que às vezes se colocam numa posição como se a vontade de Deus implicasse ela viver de forma infeliz e amargurada. Nós vemos em Jesus diferente, nos próprios mártires da igreja. Vamos ser bem sinceros, não é bom você andar 3 anos ou, sei lá, um período, sabendo que ao chegar em determinado lugar você vai morrer. Porém, a vontade de Deus, a visão no céu, traz um certo regozijo, né? Então, o que eu percebo nesse onde está o nosso prazer deve estar na vontade de Deus, porém, de forma confortante. Não uma vontade de Deus que implica eu viver infeliz, onde você vê que há pessoas às vezes que testemunham, não, irmãos, para fazer a vontade de Deus, eu tive que... E começa ali a trazer lamentos que você fala, poxa vida, a vontade de Deus não foi muito boa na vida dessa pessoa. Quando nós vemos Inácio, por exemplo, ele vai convicto ali, sabendo que tudo que ele fez enquanto bispo da igreja de Antioquia, enquanto líder ali daquela região, foi bom. E agora ele estava indo para a pátria celestial. Né? E a gente vê quem tem esse prazer, ele consegue, mesmo nas dificuldades, dores, perseguições, é maravilhoso olhar para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. No tópico 3, é até citado aqui vários momentos, a carta de Filipenses, onde ele diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E o que eu acho interessante, Paulo está atravessando muitas prisões, uma prisão e sai, depois é outra prisão, apedrejamento, e ele encontra uma capacidade dada por Deus de, nessas situações, ele ser instrumento de conforto para outros, instrumento de encorajamento, de edificação, de fé para os outros.
ele gera as cartas. E essa carta que nós vemos aqui, vários pontos no tópico 3, é alguém que é até conhecida Filipenses como carta da alegria. Ele fala muitas vezes sobre regozijo, sobre se regozijar nos irmãos, da comunhão que ele tem com Filipenses, a reciprocidade que tem de Filipenses com ele. Isso é tão maravilhoso. Aí você enxerga um homem que está passando por prisões, por situações terríveis, fisicamente sofrendo, e tem alegria, regozijo, e manda uma carta dessa, conhecida como carta da alegria. Só realmente estando em Cristo, estando em comunhão com Deus, que existe essa capacidade sobrenatural de dor e sofrimento serem revertidas para a glória de Deus, revertidas em consolo, em regozijo, em alegria espiritual. Não contamina você, não afeta você, não deixa você uma pessoa triste, amargurada. Você continua sendo uma pessoa que tem alegria, que tem paz, que tem regozijo na alma, que tem prazer em Deus e que tem motivo para testemunhar. Eu estou aqui, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Eu estou preso não por Roma, não por correntes, não por ferro, por todas as barreiras físicas. Eu sou preso a uma causa. Sim. Preso a um chamado, uma vocação. Eu sou dele, estou aqui por ele, vou até fim por ele. E aí, o que eu entendo? O que não é servir a Deus. Servir a Deus não é uma emoção, porque emoção passa. Não é um impulso inicial, porque o impulso inicial é um impulso de uma corrida e canso. Mas tem que ser algo constante. E também não é uma tentativa. Vou tentar o caminho, vou tentar servir a Deus, vou tentar congregar, vou tentar fazer a obra. Não é uma tentativa. Então não é emoção, não é um impulso passageiro, nem é uma tentativa. Servir a Deus é convicção, é uma constância e é uma certeza que vai nos fazer ir até o fim. Até o fim de toda a jornada de fé, para realmente poder, em algum momento, falar, olha, que a minha vida, quem olhar para ela, possa enxergar como alguém que tem um mérito não humano, mas alguém que batalhou, se dedicou e amou tanto a Deus que pode ser considerado também. Alguém é colocado ali na galeria. Imaginemos agora uma prateleira. Você olha alguém lá do passado, citado pela Bíblia, depois você olha alguém citado pela história da igreja, o tempo vai avançando e nós olhamos para nós, nossa vida, nosso testemunho, nossa história um dia ser colocada e contada por alguém. O irmão tal, o meu pai, minha mãe, o irmão fulano, o líder da minha igreja, o obreiro da minha igreja, é digno de ser contada a história dele, o testemunho dele, como alguém que é, para os que conhecem ele, um herói na fé. Pode não ser conhecido na história, no mundo, mas para quem conhece de perto, sabe, é um herói, alguém que vence pela fé. Exato. E um ponto interessante desse viver para Cristo, e eu gosto muito da carta de Filipenses, porque no primeiro momento, quando você vê Paulo escrevendo e falando que era bom morrer, né, mas que ele queria viver também, isso pode parecer no primeiro momento um mecanismo psicológico, como nós vemos aí algumas pessoas que não devem nem ser consideradas sérias no assunto história da igreja, quando vai comentar sobre os mártires, fala, não, mas eles morriam porque era um mecanismo psicológico para aguentar aquilo, e não. Paulo, Inácio e muitos outros, era convicção de quem era Cristo, convicção do seu chamado também, porque pode soar até de certa forma egoísta, mas Paulo não está sendo egoísta. Ele fala, olha, é muito bom morrer porque eu estarei com Cristo, mas eu também quero continuar vivo por causa do serviço que eu sei que eu não terminei. Então você vê a diferença do viver em Cristo, né? E isso vai contra esse evangelho barato que é pregado hoje, do imediatismo, do que o crente não sofre, o crente só é espiritual ou abençoado quando ele é bem sucedido. Paulo, se ele fosse vivo hoje, com certeza nós olharíamos e falássemos, esse cara fracassou em tudo. Porque esse cara não tem um bom emprego, não é um cara rico. E aí, né, Paulo, com certeza, ele não seria bem visto hoje no meio dessa teologia, eu não chamo nem de teologia, mas essa filosofia, esse pensamento da prosperidade, do imediatismo e desse evangelho coach que está no nosso meio aí, que em alguns lugares não vai chamar nem de pregação,
mas é de um discurso motivacional. Paulo não faz aqui um discurso motivacional, um discurso coach, ele faz um discurso da fé. E a fé é isso, é muito bom morrer e estar com Cristo. Mas se eu não puder morrer, que eu continue servindo os meus irmãos. Por quê? Porque o meu viver, o meu eu, a minha vida já está crucificada na cruz, conforme ele escreve em Gálatas. Agora é Cristo quem vive em mim, não vivo mais eu. É muito profundo isso. Quando eu vejo ele dizendo, olha, se eu morrer é lucro, eu tô com Cristo. Se eu ficar, eu continuo servindo os irmãos da igreja. Eu vejo o diabo em xeque-mate. Porque o diabo é estrategista, ele fica arquitetando, planejando como derrubar, como abalar, como matar, destruir, que é a essência dele. E aí, você, por exemplo, olhar o apóstolo Paulo, o diabo fica em xeque-mate. Se eu matar ele agora, se eu tentar ir contra a vida dele para matar, ele tá salvo, vai para a eternidade com Cristo. Se eu deixar ele vivo, ele está dando fruto e continua ganhando alma. Se eu oprimo ele, ele experimenta mais ainda o consolo de Deus, a revelação de Deus, se fortalece mais ainda, como ele declarou, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo falou para ele, o diabo fica, se eu oprimo, Deus é aperfeiçoado. Se eu deixo ele vivo, ele está dando fruto. Se eu tentar matar, ele vai para o céu. Então o diabo fica em xeque-mate, né? Que a nossa vida seja um xeque-mate diante do inimigo, colocar o inferno desconcertado com o nosso modo de viver. E o viver, para Paulo, era servir, que é um pequeno gancho que eu gostaria de deixar. Servir. Aquele que morre para si mesmo, ele aprende a ser um servo, estar desprendido. Que eu vejo aqui, Paulo, olha, se eu ficar todo dando fruto, eu estou servindo os irmãos, servindo a igreja, estou desprendido. Ou seja, quem tem uma vida realmente plena em Cristo, ele tem prazer em servir, então ele tem as características de um servo. E quais são elas? São muitas, mas principalmente altruísmo, ele vive para servir o outro. Ele tem compaixão, ele sente o que o outro sente, ou possa estar sentindo e passando, então ele se compadece, por isso ele age, ele se movimenta neste amor. Então são algumas características daqueles que são realmente servo. O amor desinteressado, um amor puro, que não é igual ao mundo, que eu faço dependendo do que eu vou ter de retorno em troca. Não, quem é um servo, quem realmente é um trigo, é uma semente que caiu na terra, ele faz sem interesse. Por que você faz isso? Por amor a Cristo. Por que você trabalha tanto para Jesus? Desinteressado. O meu galardão é só dele, nada para os homens. Por que você coopera tanto na igreja? É por Jesus. Da igreja não espero nada, não quero nada. Não, se vier algum agradecimento, amém. Se não vier nada, amém. Então é essa vida de total desprendimento. E um alvo e um objetivo de quem tem esse estilo de vida de servo é erguer o próximo. Ele quer sempre levantar, edificar, ele faz algo, ele usa o dom para levantar o próximo, ele ministra para levantar o próximo, ele age, ele contribui, ele presta assistência para levantar. Então ele tem algumas dessas características principais são essas, de que sempre a finalidade de erguer o próximo, ele é um servo. Como Cristo desceu para levantar a muitos da morte, ressurgir espiritualmente, colocar numa nova esfera que são assentados em lugares celestiais. Quem é trigo, ele desce para levantar outros. É verdade. Profundo, profundo. Isso é bem real, né? Ele morre para que outros possam viver, né? Ele morre para que o seu próximo possa viver, né? E isso daí já revela para nós um mistério profundo das Escrituras e é um texto que eu gosto demais também, que é 2 Coríntios 4, do 17 ao 18, onde Paulo ali, mais uma vez Paulo, ele começa a ensinar e a relatar as suas perseguições, os seus abatimentos, as suas crises, e ele diz que tudo isso era em benefício da igreja de Deus, né? E aí, pegando uma fala sua que você disse, quando olhamos para esses irmãos não tão conhecidos, né, que estão lá nas prateleiras, na galeria dos heróis da fé, nós vemos que eles trilharam um caminho de abatimentos, de perseguições, de tribulações. Tem um hino muito antigo que eu gosto, que ele diz que é um hino que fala que
crente na hora da luta, ele vai orar e buscar conforto no seu Salvador. Nós já não vemos mais nem esse termo luta no nosso meio. Quando nós vemos luta, nós vemos no sentido do que eu não consegui a namorada que eu queria, o emprego que eu queria, o carro que eu queria. Paulo aqui está falando de lutas por amor à igreja de Deus, por amor a Cristo. Eram abatimentos, perseguições, pressões. E tudo isso Paulo, ele dizia que ele tinha prazer em trazer isso no seu corpo, porque à medida que ele morria, ele ressuscitava em Jesus. E essa era, segundo ele, a proposta de Deus para os seus servos. Então, à medida que eu sou perseguido, que eu sofro pressões, eu vou morrendo no corpo para ressuscitar com Jesus. Isso é ser trigo de Deus. E eu achei interessante uma expressão da lição que diz sofrer no corpo em benefício da igreja, ou seja, você sofre em favor dos outros. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, numa declaração profunda e maravilhosa que ele faz ali no versículo 35 em diante, ele chega a citar: somos como ovelhas levadas ao matadouro. É como uma ovelha disposta a ser levada a morrer sem nenhuma resistência, sujeito a morrer a qualquer momento. E ele vem e diz: mas diante disso, isso não me separa do amor de Deus, do amor de Cristo. Quando ele faz essa declaração profunda dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ou o que pode separar desse grande amor? Tribulação, angústia. Isso pode fazer o sofrimento físico que ele está citando, né? Tribulação, angústia, perseguição. Perseguição pode fazer separar do amor de Cristo, eu nele, ele em mim? Não. Aí ele cita fome, nudez, perigo, espada, ou seja, ameaça de superiores, sistemas, governos, autoridades. Esse tipo de ameaça pode me fazer estar longe desse amor de Cristo? Não. Ele cita diversas outras coisas onde ele fala nem a morte, nem a vida, ou seja, a morte, essa condenação, uma sentença dessa, vai afastar do amor de Cristo? Não. Anjos, principados, potestades, ou seja, seres espirituais ou humanos, qualquer tipo de autoridade, não consegue. Presente, por vir, seja o tempo, qualquer momento, o que eu passo agora, o que eu vou passar amanhã, pode me fazer afastar de Cristo? Não. Aí ele vai no 39, altura, profundidade, ou seja, geograficamente ou localização, alguma coisa, o lugar onde eu estiver, o país que eu estiver, o sistema que eu tiver, a cultura que eu tiver, vai me afastar de Cristo? Não, se eu amo a Ele acima de tudo. Aqui no Brasil vamos enfrentar tal resistência, mas quem ama a Cristo, se estiver naquele outro lugar lá onde é morte, ele vai enfrentar, vai suportar, vai até o fim, vai ser um trigo devorado por leões, mas sabe que vai ressurgir em glória, revestido com uma nova natureza espiritual para estar face a face com Cristo. Aí ele vem e diz: nada, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nenhum outro pode separar, nenhum outro. O único, né, aspas aqui, eu mesmo, que eu posso me apartar e ele vai respeitar a minha decisão, meu livre-arbítrio. Mesmo assim ele vai trabalhar através do Espírito Santo, persistir, buscar o convencimento, mas fora eu mesmo, ninguém, Satanás não pode, demônios não podem, ninguém pode separar desse amor de Deus em Cristo Jesus. Então a gente deve olhar para isso e realmente entender que devemos nos desprender de qualquer coisa. A gente olha para a vida de Moisés, pelo chamado de Deus, ele se desprendeu daquela vida comum que ele estava cuidando de ovelhas para cuidar de um povo e sofrer no deserto. Pelo chamado de Deus, Eliseu deixou ali aquela junta de bois da sua fazenda, a riqueza e prosperidade com seus pais e conforto, bem-estar, para deixar tudo e partir andando com o profeta. Muitos apóstolos deixaram ali o seu trabalho, alguns deixaram ali seu barco, o seu negócio, seu empreendimento de pescaria, deixaram tudo para ficar andando com o mestre, aprendendo com o mestre e depois terminaram numa cruz, terminar crucificado, terminar martirizado, em vez de ser um grande empreendedor vivendo sucesso e riqueza da pesca no lugar, na região marítima, passaram ali a depender da providência de Deus, andando nas vilas, nas aldeias, e se tinha um dia fartura, mas no outro dia podia ter um aperto, um lugar bem recebido, no outro lugar mal recebido. E Jesus foi ensinando: vai ter lugar que vai ser recebido, no outro lugar se sacode o pó, vira as costas e vai, que vocês não vão ser bem recebidos em todos. Ou seja, o mundo não vai te receber, te aplaudir, te elogiar, reconhecer aí o homem de Deus. Não, muitos não vão reconhecer isso e vão maltratar o povo de Deus.
É por isso que a fé cristã, ela é uma fé onde eu preciso negar o meu eu, né? Se eu trabalhar para Jesus, buscar esse benefício da igreja no corpo, né? Por rivalidade, por orgulho ou por alguma outra intenção que não seja a glória de Deus, né? E aqui citar John Owen, que ele dizia que tudo seja para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Talvez, com certeza, ele pega isso do que Paulo escreveu, quer comais, quer bebais, tudo faça para a glória de Deus. Nós trabalhamos muito hoje, pastor Éden. Eu percebo que a igreja, as pessoas falam, a igreja não trabalha. Pelo contrário, eu vejo que a igreja trabalha muito. O que acontece é que a igreja colhe pouco. E por quê? Primeiro, colhe-se pouco pelo, às vezes, o motivo que se faz a quantidade de trabalho. Eu não faço para a glória de Deus. Às vezes eu faço porque eu quero rivalizar com o pastor Éden. Então eu quero ali fazer esse trabalho para mostrar que eu sou o melhor. Ou às vezes eu faço para ganhar um prêmio em determinado órgão do governo. Então eu não faço para a glória de Deus. E assim, uma coisa que eu aprendi, já citando heróis que estão na galeria, meu avô que partiu para o Senhor era um homem de pouca cultura, mas ele sempre dizia, Sérgio, tudo que não é para a glória de Deus não prospera. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E a igreja é de Deus, ela tem um dono. Então eu posso ter o melhor trabalho, a melhor das intenções. Não vai para frente, não tem uma grande colheita. Por quê? Porque não é para a glória de Deus. Então, o que eu vejo aqui em Inácio, vejo no próprio apóstolo Paulo, né? Eu citei muito Paulo, porque Paulo mostra, ele vive isso, é um contemporâneo ali de Inácio, e ele, com certeza, com o seu exemplo, ensinou Inácio, olha, Inácio, viva para a glória de Deus. Não viva para o teu eu, não viva por rivalidade, não faça as coisas por orgulho. Você quer colher, você quer ter uma boa colheita? Morra, que o teu eu morra, que a tua vontade morra. Nós vemos hoje que, infelizmente, em algumas pessoas, em alguns setores, não, se não é do meu jeito, então eu não faço. Às vezes, para o bem da igreja, do povo de Deus, eu preciso abrir mão do que eu acho que é certo. E às vezes está certo, mas para aquele momento não cabe. É o que Paulo ensina. Paulo, ele nos mostra isso com seu exemplo. Então, quando ele chega na igreja de Filipe, ele vê lá uma igreja abençoada, mas uma igreja onde havia rivalidade, orgulho. Aí ele fala, olha, vocês eu acho que não conhecem Jesus. Se vocês conhecessem Jesus, vocês teriam o mesmo sentimento de Jesus. E qual que é o sentimento de Jesus? Viver para a glória de Deus. Esse é um princípio puritano que eu acho fantástico. Os puritanos, eles, como todos os movimentos de igreja e todos os grupos de crentes têm os seus defeitos, mas têm seus pontos positivos, né? E o puritanismo tem esse ponto positivo. Eles procuravam tudo viver para a glória de Deus. Então, calma aí. A minha pregação, ela está glorificando a Deus? Está. Então, eu continuo pregando. Parou de glorificar a Deus? Opa, eu não prego mais. É isso que Paulo nos ensina, né? Verdade. É muito bom ver isso. A Bíblia nos chamando para viver para a glória de Deus e dizendo, olha, não façam com esses tipos de sentimentos. Não tem como eu querer produzir as coisas de cima com sentimentos daqui de baixo, humanos, naturais, carnais. Não tem como... Vamos nos levantar para fazer tantas coisas para Deus. E aí as intenções e motivações serem tão baixas. Exato. Algo tão nobre tem que ser feito em espírito e propósito nobre para a glória de Deus. E muitos podem tropeçar nesse ponto. Porque quando falam em sofrer e suportar, não consegue. Eu vou me doar para servir, para cooperar com a igreja. Aí algo o fere, o entristece, o machuca, e aí vira as costas, deixa, abandona, larga, tira a mão do arado, sendo que deveria se pensar, né? O que vai glorificar Deus? Eu suportar e servir. Deus vai se agradar mais ainda dessa adoração e serviço, mesmo com dor, mesmo com alguma uma coisa doendo por dentro,
que o Espírito Santo vai consolando, confortando e transformando isso, do que eu sair chateado, magoado. Então, pessoas tropeçam nesse ponto. Tinha muito para viver em Deus, mas não consegue suportar sofrer algo e olha para coisas tão pequenas, em vez de olhar para um propósito tão nobre, excelente, sublime e altíssimo, algo tão maior, o avanço do Evangelho em todo o mundo, o crescimento das almas, o alcance de novas almas, a edificação das que estão presentes, algo tão maior que valeria a pena suportar algo, sofrer algo, do que o olhar para mim mesmo, né? O assunto é bom, é maravilhoso, a gente vai ter que partir aqui já para um fechamento, uma conclusão, né? Mas é só um ponto de partida para nossos irmãos, professores, aprofundarem aí na preparação de aula e terem uma aula maravilhosa. Então, Sérgio. Olha, como conclusão, né? Eu gostaria até de citar o autor da revista. Que à medida que os valores cristãos são deixados de lado aí por gerações que não conhecem o árduo caminho trilhado pelos heróis da fé, né? E às vezes nós podemos pensar em heróis da fé só Inácio, Spurgeon, mas não. O pastor que abriu o trabalho que você hoje às vezes olha e fala, mas ele poderia ter feito melhor. Ele é um herói da fé. E o problema que eu vejo hoje, eu me coloco às vezes como nessa geração nova, que é uma geração teológica, filosófica, que gosta daquilo que nós chamamos de escolasticismo. Isso é muito bom, isso não é negativo. Às vezes nós desvalorizamos demais o caminho trilhado por aqueles que vieram antes, que viveram antes. Então, assim, essa primeira aula ela é um convite. É só o convite para você olhar para o passado e falar, poxa vida, se eu estou aqui hoje, teve muita gente que morreu. Teve muita gente que sofreu, teve muita gente que chorou. Se hoje eu posso subir em um púlpito e pregar a teologia, teve pessoa que começou o labor teológico muito antes que eu e chorou porque foi rejeitado, porque teve um viver solitário. Se hoje eu posso cantar livremente porque teve alguém que lá atrás trilhou, teve alguém lá atrás que foi buscar. Então, assim, essa lição é um grande convite para eu deixar de lado o meu orgulho e ver que se a minha geração hoje pode usufruir de muitos benefícios, porque lá atrás teve pessoas que trilharam o caminho da dor, da lágrima, do sofrimento, da oração, do joelho calejado, que para muitos hoje é piada, e eu acho até uma brincadeira de mau gosto quando alguém fala, aquela geração do joelho calejado. Foi essa geração do joelho calejado que Deus usou para que hoje pudéssemos chegar aqui e estar falando. Então, essa primeira aula é só um convite para nós morrermos. Porque para trilhar o caminho desses 13 homens, nós temos que morrer. Maravilha. Cristo foi o primeiro grão. Com certeza. Que se entregou, produziu muito fruto, que são muitas vidas e almas ao longo da história se entregando. Cada um foi sendo semente para a geração seguinte. Cada um foi um marco para a geração que vinha na sequência. E chegou até nós. Então o convite para nós devemos ser trigo. Ser um testemunho marcante, impactante. E aí sim haverá uma sequência, continuidade, um efeito nisso adiante. Que em nosso meio, nossos alunos, professores, irmãos, irmãs, obreiros, líderes, brotem mais e mais heróis da fé, dispostos a serem trigos. E a igreja viverá algo extraordinário, algo maravilhoso, avanço, expansão, crescimento, testemunhos, caminhando para a vinda do Senhor Jesus. Uma igreja viva, pulsante, poderosa em virtude para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, seja um trimestre inspirador para cada irmão, irmã, olhar para si mesmo, refletir, crescer e se posicionar como uma bênção, como um herói neste tempo. Em nome de Jesus, nós vamos finalizando essa primeira aula, um vídeo que é promovido, preparado pela equipe do CAPED, semanalmente, que cada um dos irmãos
possa acompanhar todo o trimestre, acompanhando cada lição. E certamente haverá um enriquecimento no conhecimento e graça de Deus impactante em cada vida que acompanhar. Amém? Deus continue te abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus.